Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a esse Live College especial, né? Aqui hoje estreando, dia de estreia no Live College BR. Antes de eu contar essa novidade para vocês, já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe, porque a partir de hoje, sábado, até todos os sábados, até o dia 6 de novembro, né? Quando começa a temporada do college, teremos podcast fazendo previsões para como será essa temporada do college maravilhosa. E o seguinte, Spotify, iTunes, aqui no YouTube e em outros agregadores de podcast. Então, confira aqui na descrição ou continue ouvindo aqui este podcast maravilhoso. O nosso primeiro tema é sobre a Conferência American, né? Uma conferência que foi liderada por Cincinnati na última temporada, Wichita State, e nessa temporada temos grandes surpresas, né? UCF vem forte demais com Tacko Fall, jogador de 2,24 metros. Então assim, é um cara especial, é uma universidade especial. Lógico, Cincinnati também estará lá, Wichita State. Então acompanhe agora comigo, Rodrigo Lazzarini, Leonardo Sasso e Ítalo Vieira. Rodrigo Lazzarini, Leonardo Sasso, Ítalo Vieira e tudo sobre college basketball. A partir de agora, no seu podcast, Pod Live Show. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a este podcast do Live College. Aqui, iniciando os trabalhos, né, da temporada 2018-2019. Eu sou o Rodrigo Lazzarini, ao meu lado, os dois mais queridos que estamos aí nessa jornada há alguns anos, tentando trazer o college basketball para mais perto de você, nosso querido ouvinte. Ítalo Vieira, Leonardo Sasso. Sasso, tudo bom com você? Tudo ótimo, Rodrigão. Ítalo, prazer enorme estar ao teu lado novamente para mais uma série de podcasts. Assim. Que incrível, né? Nossos podcasts Como passa rápido, na temporada passada a gente gravou todo aquele podcast, previews, e nessa temporada tudo de novo já, coisa boa também, né? Novembro logo aí, esperamos ansiosamente para o retorno da temporada. Muito bem, Ítalo, só para te dar a letra, 6 de novembro, College está de volta, 6 de novembro, marque no seu calendário. Tudo bom com você? Um prazer, Ítalo. Tudo ótimo, Rodrigo. É como vocês costumam dizer agora, né? É sempre um prazer estar com a presença de vossas senhorias, né? E é isso, cara. Vamos falar bastante de college nessa temporada, a pré-temporada começando a partir de hoje para nós, né? Já primeiro preview de uma conferência, uma boa conferência. E, bom, tem muita coisa legal para os nossos ouvintes ficarem sabendo aí da Conferência American e entre outras conferências. Eu sugiro que não percam nenhum podcast do Live College. Muito bem, podcast do Live College agora em todas as plataformas que você queira ouvir, né? Spotify, Deezer, iTunes, YouTube e o caralho a qual mais você quiser. Bom, vamos falar da Conferência American aqui, então você falou de uma conferência muito legal, né? Predominantemente dominada na temporada passada por Cincinnati, Houston e Wichita State. Vamos ver, tiveram algumas mudanças nessa temporada, a gente vai tentar prever o que vai acontecer, mas obviamente nada do que a gente fala vai acontecer, porque toda vez é assim, aquela famosa lei de Murphy. Vamos começar por South Florida Bulls, que na temporada passada foi a última colocada, né? Apenas 3 vitórias, 15 derrotas dentro da conferência, 10-22 o recorde overall. E o que a gente pode esperar dessa equipe de South Florida, que tinha o nosso querido brasileiro lá jogando, né? Agora já não tem mais o brasileiro, né? Perderam 10 jogadores nessa pós-temporada e não tem muito o que dizer, né? Eles estão em plena reconstrução e vai levar um bom tempo para South Florida voltar a ter um time competitivo. Sugiro a todos que fiquem de olho no armador David Collins, né? Um armador de 1,90 m, que teve média de 10 pontos por jogo na última temporada, e que foi sua primeira temporada, né? Então, ficamos de olho aí em David Collins, né? Um armador que pode ser que seja o grande destaque dessa equipe, que não deve oferecer nenhum grande perigo para as outras 11 equipes da conferência. Muito bem, espero que isso tenha sido um gol do Flamengo, né? Um abraço para todos os flamenguistas aqui que estão ouvindo esse podcast. Sasso, East Carolina, vamos falar, na 11ª posição. East Carolina, que na temporada passada também teve um desempenho fraco, não deve melhorar muito
nessa temporada, né? Vale ficar de olho em Sean Williams. Ele foi um calor na temporada passada, um dos melhores calouros da conferência, teve 12,4 pontos por jogo. E também no Isaac Fleming, que deve ser o principal jogador da equipe, o cara que faz um pouco de tudo, né? O famoso all-around player, teve 12,5 pontos, 3,8 rebotes e 4,8 assistências por jogo. East Carolina, junto com o South Florida ali, deverão dividir a pior colocação, né? A última colocação na American. Péssimo, né? Mas tudo bem. Vamos falar agora de Tulane, Ítalo. Tulane, que foi uma universidade que na temporada passada 5 vitórias, 13 derrotas, 14-17, um recorde negativo do Tulane Green Wave. O que a gente pode esperar dessa universidade? Essa que foi uma das grandes surpresas assim no começo da temporada passada, né? Tinha 2 grandes jogadores, Melvin Frazier, que agora é jogador do Orlando Magic, né? Selecionado na segunda rodada do draft, se eu não me engano. Também perderam Cameron Reynolds, 15 pontos por partida, 6 rebotes. O Frazier tinha 15 pontos por partida. São 2 grandes jogadores, então realmente o time perde bastante para essa temporada. Não à toa a gente ranqueou eles em 10º, né? Mas vale ficar de olho aí em Sami Serrik, 10 pontos por partida na última temporada. Ray Onaembo também 10 pontos por partida. E o Jordan Cornish, 9,9. Esses 3 jogadores deverão ser os principais artilheiros da equipe, né? Os caras mais experientes. E, bom, eu também não acredito que Tulane deve oferecer muito perigo às outras equipes da conferência, mas tá aí uma equipe que vai ser divertida de assistir na próxima temporada, principalmente se algum desses 3 jogadores que eu acabei de citar demonstrarem alguma evolução no jogo ofensivo da equipe. Muito bem. Sacinho, vamos falar agora da Universidade de Tulsa, que na temporada passada foi bem, né? Uma temporada que uma equipe que a gente ranqueou em 9º aqui na American, ficou em 4º na temporada passada. 12 vitórias, 6 derrotas apenas dentro da conferência. Um ataque bom, né? Aquele time que a gente fala que é 50% quase, né? Um time que faz em média 70 pontos, toma 70 pontos. O que a gente pode esperar dos Golden Hurricane? A campanha foi bem surpreendente, né? Na temporada passada, naquela 4ª colocação na American. Até a gente ficou surpreso por que Tulsa não chegou pelo menos no NIT, né? Com um desempenho bem acima dos 50%. Acabou sendo a comissão ali da NCAA acabou se passando, né, na escolha de Tulsa, não botando eles pelo menos no NIT. Mas para essa próxima temporada o time vai ficar bem mais fraco, né? Dos 4 principais cestinhos da equipe, 3 se formaram, né? O Corey Henderson Jr., Junior Etu e o Daquan Jeffries. O único que retorna, e quem eu falo para ficar de olho, Sterling Taplin, né? Que teve 11,8 pontos por jogo e 4,4 assistências, foi o líder em assistências da equipe, além de ser o segundo cestinha. Tende a melhorar ainda mais esses números e liderar a Tulsa a ficar pelo menos ali no top 10, né? Não brigar com South Florida e com East Carolina pelas piores posições. Vai ser uma recaída muito grande, mas é um período de transição, né? Perdeu muitos jogadores. Muito bem. Bom, agora vamos falar de Wichita State, Ítalo, na 8ª colocação, que assim, na temporada passada foi a sua primeira temporada, né, na Conferência América. A gente lembra que o Wichita State trocou de conferência. Tinha a Landry Shamet com a sua principal estrela, jogador que agora estará na NBA. Ficou em 3º colocado na conferência, né, 14 vitórias, apenas 4 derrotas. E caiu precocemente no March Madness, no primeiro round, que perdeu para Marshall. Marshall estava ranqueado com a 13ª seed, 85-71. O que a gente pode ver? Qual vai ser essa reformulação de Wichita State? O time de Wichita State foi uma das grandes equipes do college na temporada passada, né? Passou o ano inteiro, a temporada inteira ranqueada no top 25. Não saiu de lá nenhum momento durante a temporada, né? Tinha grandes jogadores, um bom time e ainda tem um grande treinador, né? Então, só por esse motivo, a gente sempre fica assim, com o pé atrás na hora de colocar o Wichita State abaixo das 5 primeiras posições. Mas perder 11 jogadores não é fácil, né? E a equipe acaba de perder 11 jogadores entre formandos, transferências e também os jogadores que foram para a NBA, que é o caso do Shamet, né? Então, o time de Wichita State vai começar uma pequena reformulação do elenco. E, bom, acho que a reformulação passa muito por Marquise McDuffie, né, que passou a temporada passada se recuperando de uma lesão, não jogou no seu mais perfeito basquete, né, não jogou no melhor do seu jogo.
O Samaje Hayes-Jones também, uma transferência de JUCO, né, de Junior College, também está de volta nessa temporada. Eu acho que a rotação da equipe vai passar por esses dois jogadores. Se eles forem bem nessa temporada, eu acredito que irão, esse time de Wichita State deve ser uma das equipes para se ficar de olho aí na América. Mas, infelizmente, a equipe realmente está um passo abaixo do ano passado, né? Está fora do top 25, com certeza. Mas é uma daquelas equipes que, por ter um grande treinador e por tudo que a gente sabe de Wichita State, merece nosso destaque. Muito bem. Sasso, antes de você falar de tempo, eu só queria chamar a atenção para os números que o Wichita State, a equipe, teve na última temporada, né? Foi o 16º melhor ataque de toda a NCAA, com 82,8 pontos, 40,6 rebotes, o 9º melhor time da nação, e 18,5 assistências. Então, você acha que muitos desses números passavam pelo Shamet e agora eles vão cair? Terceiro time em assistência é um número assim, absurdo, né? Você falar um pouquinho. Fala um pouquinho de Wichita State e depois já começa a falar de Temple, por favor. Passa muito por todos os jogadores que a equipe tinha, naquela rotação que a gente sempre falava de 11 jogadores. E o Ítalo falou bastante, mas dos 10 principais pontuadores, só 2 vão permanecer. O Marquise McDuffie, né, e o Samaje Hayes-Jones, que nem o Ítalo falou. A equipe perdeu, todos se formaram, e o Austin Reeves, que seria esse armador da equipe para liderar o State State, pelo menos para ser uma equipe top 5, né, na América, acabou se transferindo para Oklahoma, né, vai ser redshirt nessa próxima temporada. Então acabou sendo uma surpresa a transferência do Austin Reeves, e é o ano de transição para o Wichita State. Acho que teve aquela mudança para a América, o time foi muito bem nessa primeira temporada, mas agora vai enfrentar uma nova realidade. Com esse time, a equipe seria campeã, ou pelo menos brigaria pelo título da Missouri Valley, conferência que era anteriormente. Então, vamos ver como é que vai ser esse primeiro ano de transição de Wichita State na América. Muito bem. E falando sobre Temple, ONS, por favor, Sassinho, que foi uma equipe também que ficou no meio da tabela ali, 8 vitórias, 10 derrotas dentro da conferência, 17 vitórias e 16 derrotas, por favor. Temple a gente sempre coloca como uma equipe que pode incomodar, pode surpreender na Conferência América. Já faz alguns anos, principalmente eu tenho posto sempre Temple e sempre tem errado, né? Mas a gente tenta, né? Da temporada passada, pouco perdeu os jogadores, né? Os principais que perdeu foi o Enechonia e também o Josh Brown, né? O armador quintonista que liderava essa equipe. Mas o principal jogador da equipe retorna, Quinton Rose, né? Um cara que vale ficar muito de olho. Ele é um ala bem atlético. Se sair nessa próxima temporada, que ele é um junior, né? Tem mais um ano pela frente ainda, se quiser, deverá ser selecionado pelo menos na segunda rodada do draft. Teve 14,9 pontos e 1,5 roubos por jogo, né? Um cara bem atlético, que é a principal característica dele. Eu coloco também o calouro Nate Pierre-Louis, né? Um cara que foi calouro na temporada passada, alarmador, bem gatilho do perímetro. Interessante, deverá ser um dos cestinhas dessa equipe, junto com o Quinton Rose, mas é aquela história, né? Temple vai conseguir tirar essa força do papel que tem para a parte prática mesmo? Será que vai conseguir deixar em números esse bom time que tem? É uma questão que a gente vai ter que ver durante a temporada. Sasso, só queria fazer um ponto, né? Queria dar uma pontuada que sua voz, cara, rouca, pós-Cancún, está espetacular. Vamos ter que abordar mais sobre isso depois. Infelizmente o Big Pay, né? Faz parte, né? Isso. Quando que sai o reality show? Tá pronto já, né? Ítalo, vamos sem brincadeira, né? Falar de Memphis agora, que é uma equipe que eu gosto muito. Olha, um lugar que eu falo que a gente tem que visitar de novo é o FedEx Forum, que maravilhosa aquela universidade, onde, ainda mais onde eles jogam. É um time que ficou em 5º lugar na América, né? Eles perderam na temporada passada já tinha perderam o Dedrick Lawson e o seu irmão, que vão jogar por Kansas nessa temporada, Ítalo, mas Memphis é um time que sempre incomoda, né? Que pode sempre chegar 10-8 dentro da conferência, 21 vitórias, 13 derrotas na temporada passada. O que a gente pode esperar dos Tigers? O time de Memphis iniciou uma nova era nessa temporada, né? Porque o Tub Smith, seu treinador, foi demitido, né? Muito também por causa dos irmãos Lawson, né? Perder 2 grandes jogadores por causa do treinador, acho que pegou muito mal para a universidade.
E a universidade pode ter perdido bem mais do que os dois, né? Que é uma família de 4 atletas que tem mais 2 ainda no high school de alto nível, né? Enfim, uma nova era porque agora o novo treinador é Penny Hardaway, né? Ex-jogador de Memphis, ex-jogador da NBA, grande atleta que agora tem sido um grande treinador no high school, fez um bom recrutamento para essa temporada. Vai ter a volta de alguns bons seniors, né, para atuar, principalmente o Jeremiah Martin, né? Que foi o astro da conferência, um dos astros da conferência na temporada passada. Média de 18,9 pontos por partida, 4,3 rebotes, 3,8 assistências, ou seja, fazia de tudo em quadra, né? Um dos melhores armadores da conferência disparados, sem dúvidas nenhuma. E além dele, né, vai ter também o Kareem Brilton Jr., o Kevon Davenport. Então, quer dizer, é um time bastante, assim, digamos assim, interessante. Sem contar os novos calouros, né? Que eu poderia citar aqui alguns, para ser mais bem exato. Então é um time realmente interessante, Rodrigo, Sasso. Temos certeza absoluta que Memphis terá uma campanha, se não for igual ao do ano passado, ainda melhor, porque realmente e vai ser, é um time bom. Não sei se tu concorda comigo, Ito, mas vai ser interessante ver o Penny Hardaway voltando, né, para sua alma mater, né, para treinar a equipe agora, e com um recrutamento que, se não nessa temporada é o melhor, a partir de 2019 e 2020 tem tudo para ser o melhor da América. Não sei se tu concorda, mas a equipe está brigando pau a pau com Kentucky, com Duke, pelos principais jogadores, né? A gente fala que o James Wiseman, né, que é o principal jogador da classe de 2019, que ainda não se comprometeu com nenhuma universidade, tem Memphis no seu radar por ter trabalhado também com o Penny Hardaway no high school. Então, é interessante o futuro de Memphis, né? Interessantíssimo, né? E sem contar o que tem o DJ Jeffries, né? Que era comprometido com Kentucky, reabriu seu recrutamento e dizem que vai para Memphis também. Então, o Penny Hardaway fazendo um bom trabalho de recrutamento, até porque ele treinou a maioria desses meninos aí pelos programas de Memphis, né? Então, é realmente interessante a gente ficar de olho. Só para complementar, Rodrigo, devolver Sim, claro, a palavra a você, né? O principal calor para a gente ficar de olho aí desse recrutamento para essa temporada é o Antoine Jones, né? Um alarmador bem versátil, que faz um pouco de tudo em quadra e que foi recrutado por grandes universidades, né? Principalmente as da ACC, né? Então vale a pena a gente ficar de olho aí nesse bom time de Memphis para essa temporada. Muito bem. Sassinho, vamos falar agora de uma universidade no top 5 agora da América, SMU, né? O que a gente pode esperar dos Mustangs, que eles me chamaram a atenção, Sass, que foi uma das melhores defesas, não só da América, né? Ficou atrás apenas de Cincinnati, mas a 12ª melhor defesa de todo o college. Então, SMU ficou em 9º colocado na temporada passada, né? 6 vitórias dentro da conferência, 12 derrotas, 17-16 no overall. Mas, assim, é uma equipe que deu um salto muito grande, certo? E essa característica que tu falou de defesa já tinha desde o tempo do Larry Brown, né? Daí o Tim Yankovic acabou assumindo o time no lugar do Larry Brown depois que ele saiu e manteve esse esquema de jogo muito focado na parte física, na parte atlética dos seus jogadores. Tanto que o principal jogador que retorna para essa próxima temporada é o Jerry Foster, né? Que é um cara que deve ir para a NBA. A gente primeiro tem que saber como ele vai voltar do rompimento de ligamento que ele teve, né? Que custou metade da temporada passada para ele. Mas é o principal jogador que retorna. E por que a SMU não vai brigar pelo título da conferência? Porque Shake Milton, Jamal McMurray e Ben Emelogu, que são 3 dos principais cestinhos da equipe na temporada passada, se formaram ou foram para a NBA, né? O Milton acabou indo para o Philadelphia 76ers. Então o time vai apostar muito em jogadores transferidos e também em 2 jogadores que se mantiveram da equipe e foram importantes na temporada passada. O primeiro deles, Jimmy Witt, que se transferiu de Arkansas, jogou a temporada passada pelos Mustangs já e foi muito bem, né? Ele tem tudo para ser agora o principal jogador dessa equipe junto com o Foster. E também o Etan Chargois, que foi calouro na temporada passada, teve 9,1 pontos por jogo e 4,4 rebotes. Vale ficar de olho nele naquela lista de jogadores que tendem a ser um ano de breakout, né? Eu acho que o Chargois pode ser esse cara. E que eu coloco como a principal novidade dessa equipe de SMU, a Isaiah Mike, que se transferiu de Duquesne, foi redshirt na temporada passada, vai para sua 2ª temporada na NCAA, teve 11,3 pontos por jogo e 5,8 rebotes na temporada de calouro na Atlantic Day, jogando por Duquesne. Vale ficar muito de olho no Mike. E também o Nate Dixon, que é um senior, jogou a temporada passada por Chattanooga, se graduou e agora se transferiu para uma conferência mais forte, para uma equipe mais forte,
teve 13,8 pontos por jogo. Não vejo ele tendo tanto essa pontuação, nem esse espaço que ele tinha em Chattanooga, mas pode ajudar vindo do banco de reservas. Então, SMU remodelando seu elenco, mas mantendo a força. Muito bem. Ô Ítalo, nós vamos falar agora de uma equipe que eu gosto muito, na verdade, mas assim, há anos, né, vem patinando depois de vários títulos eu falo assim, porque né, venceu 2 títulos próximos, né, já chegou a 5 Final Fours, estamos falando da Universidade de Yukon, Connecticut, né, Huskies aí, que Kevin Ollie teve uns problemas na temporada passada, brigando com a universidade. E eu queria saber, o que eles podem fazer para essa temporada? O Kevin Ollie foi demitido, né? Você até citou o nome dele aí, então é interessante a gente deixar bem claro que ele foi demitido da universidade, até por causa das péssimas campanhas que vinha fazendo, péssimos recrutamentos, né? Recrutando mal, apesar de ter sido campeão com essa universidade, né? Universidade de Yukon. Então, vale o destaque aí. Agora o novo treinador de Yukon, Dan Hurley, vindo de Rhode Island, né? Fez ótimas temporadas em Rhode Island, pegou um time realmente assim, sem nenhum poder de recrutamento e colocou um time várias vezes no torneio da NCAA brigando de igual para igual com várias equipes, né? A gente viu na temporada passada, inclusive, ele eliminando o Oklahoma de Trae Young. Então, é um bom treinador, um treinador que vai levar o Yukon de volta, no mínimo, ao topo da conferência, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Ousado, hein? Se não for nessa temporada, será nas próximas, Rodrigo, com certeza, né? Bom, da equipe vale destacar um trio de jogadores realmente muito, muito interessante, né? O principal deles, Jalen Adams, 18 pontos por jogo na temporada passada, prospecto de nível NBA, né? Não tem a menor dúvida disso. É um grande jogador, é cotado nas casas de apostas em Las Vegas como um dos principais favoritos ao prêmio de melhor jogador da conferência, né? Também tem um outro jogador muito importante nesse time, é o Christian Vital, marcou 14 pontos por partida na temporada passada. E por último, né, se ele ficar saudável, né, porque a gente tem que sempre abrir esse parêntese, né, para destacar, Alteric Gilbert, né, que é armador, recruta 5 estrelas, dele, né? Recruta 5 estrelas há 2 anos atrás, né? Sentou na primeira temporada dele por causa da cirurgia. Lembra que ele ficou? Né, uma lesão no ombro. Aí na segunda temporada ele fez os primeiros 9 jogos, se eu não me engano, e também voltou a 6 jogos, e aí voltou a sentir a lesão no ombro, então vale o destaque. Se ele estiver saudável, aí nós temos um trio de jogadores de perímetro realmente interessante, né? Agora, vale o destaque para o Yukon, é um time em construção, né? O frontcourt da equipe está completamente desmontado, vai precisar de aparecer algum jogador novo aí para poder realmente a equipe ter um calibre assim para o torneio da NCAA, mas é um bom time para a gente ficar de olho nessa temporada. Total, gosto muito de Alteric Gilbert. Assim, ó, Houston Cougars, vamos falar agora, que foi um time que bateu de frente com o Cincinnati na temporada passada, ficou em segundo na conferência, né, 14 vitórias, apenas 4 derrotas, 27-8 no geral. No March Madness caiu para Michigan, inclusive, né, num jogo alucinante. Michigan, a gente lembra que chegou na final, né, contra Villanova, e Houston perdeu por apenas 1 ponto naquele buzzer beater fantástico do Plum lá, 64-63. Houston vem forte essa temporada de novo? Vem forte novamente, né? Uma equipe que a gente também pode colocar como sleeper da conferência, embora já esteja numa posição um pouquinho mais acima do que Temple, por exemplo, mas perdeu seu principal jogador, Robbie Gray Jr., mas mesmo assim trouxe alguns jogadores importantes, né? O Corey Davis Jr. retorna, né? Teve 13 pontos por jogo, é o principal scorer que retorna para Houston nessa temporada. Eu acho que o Fabian White é um cara que pode ter uma grande temporada. Muitos analistas da American estão falando que ele deva ser um dos principais jogadores de evolução, né, da temporada passada para essa. E tem um calouro, o Nate Hinton. Eu não cheguei a acompanhar ele muito no high school, mas é muito bem falado. A gente lembra que o recrutamento na Conferência América não é dos melhores, principalmente comparando com outras conferências majors. O Nate Hinton é um dos principais jogadores, junto com o Antoine Jones, que o Ítalo falou, jogador de Memphis, com o Sidney Wilson, que vai jogar em Yukon, né, que é um calouro transferido de St. John's. Então vale ficar de olho no Hinton. Mas eu acho que quem mais vale ficar de olho é na transferência de Massachusetts. O Dejon Jarreau, um sophomore, né, teve 9,8 pontos, 4,5 assistências e 3,6 rebotes de média há 2 temporadas atrás, quando jogou na Conferência Atlantic 10. Então, Houston, mantendo a base, perdendo seu principal jogador,
mas trazendo alguns jogadores, principalmente o calouro Hinton e a transferência do Jarreau para tentar compensar o Rob Gray Jr. Vai ser difícil, né? Porque ele foi o principal cestinha da conferência, ajudou muito a equipe, fez mais de 30 pontos no March Madness. Vamos ver. Muito bem. Bom, vamos falar agora de uma universidade que eu gosto bastante, né? Universidade de Cincinnati, Bearcats, campeã da América na temporada passada, temporada regular, tanto também torneio de conferência, 16 vitórias, 2 derrotas apenas dentro da conferência, 31-5 no geral, perdeu o Crosstown Shootaround para Xavier, né? Que a gente sabe que é aquele clássico que todo ano tem no calendário, lá Cincinnati Xavier, um jogo imperdível. Cincinnati, como eu já disse, né? A segunda melhor defesa de toda a NCAA, permitindo apenas 57 pontos por partida. O 15º melhor time em rebotes, com quase 40 por jogo. E 34º melhor time em assistências, com 16,1 assistências por jogo. É um time muito bom, Ítalo. Mick Cronin, a gente sabe que, né, tem toda essa mentalidade, tudo. Cincinnati chegou no March Madness, perdeu para Nevada, um jogo que, assim, não tem como explicar até hoje, que Cincinnati estava vencendo por 22 pontos e Nevada conseguiu virar, né, venceu por 2 e perdeu um dos principais jogadores, né, o Jacob Evans, que foi para o Golden State Warriors, mas eu aposto muito em Cumberland agora para essa temporada aí, então. De fato, né? As perdas foram, assim, digamos assim, lastimáveis, né, para o time de Cincinnati, né? Além do Evans, que você citou, né? Agora um jogador do Golden State Warriors, né, um time de apelação lá da NBA. Tem ainda a perda do Gary Clark e também do Kyle Washington, né? 2 grandes jogadores, grandes defensores, né? Que cooperaram muito para que esse time fosse a segunda melhor defesa do college na temporada passada. Há até dúvidas, né? Se não foi a primeira melhor defesa, né? Porque Virginia tinha alguns lapsos em alguns momentos. Bom, um detalhe interessante, Rodrigo, também, que a gente vai citar, tem 5 anos, né, que a time de Cincinnati faz parte da América, né? E em 5 anos o time nunca perdeu, nunca deixou de vencer pelo menos 12 jogos dentro da conferência e nunca terminaram abaixo da 3ª colocação na liga. Então, por aí a gente já tem uma noção de como o time de Cincinnati é favorito às 3 primeiras posições, né? E sim, Jaron Cumberland é o cara do time agora, pra gente ficar de olho, né? Deve ser a grande estrela da equipe, segundo anista, né? Terceiro anista. 11 pontos por jogo na temporada passada. Um cara que é muito eficiente, 40% nos arremessos de quadra, 33% na bola de 3 pontos. Se ele melhorar a bola de 3, aí nós podemos estar falando de um dos grandes jogadores do college, né? Além dele, eu cito também o Kenny Broome e o Justin Jennifer, né? Grandes jogadores que retornam para suas temporadas. Que devem manter aí um poderio ofensivo para essa equipe. Uma curiosidade, e principalmente para você, Rodrigo, que gosta bastante do Miami Heat, né, torcedor do Heat, Cincinnati recrutou um jogador chamado Logan Johnson, nada mais nada menos do que irmão mais novo de Tyler Johnson, né, do Miami Heat. Então, vale a pena ficar de olho no calouro armador que Cincinnati recrutou aí para essa temporada. Muito bem. Bom, pra gente fechar a América, né, para quem se perdeu nos números aí, foram 12 equipes, né? Falamos de South Florida, East Carolina, Tulane, Tulsa, Wichita State, Temple, Memphis, SMU, UConn, Houston, Cincinnati. E agora vamos falar de UCF, a famosa Central Florida, que tem simplesmente, Sasso, Taco Fall, pivô de 2,31 m, isso mesmo, 2,31 m. É um time que... Pequeno ele, né? Pequeno. Na temporada passada, dentro da conferência, 9 vitórias, 9 derrotas, 19-13 num overall. Mas uma coisa, Sasso, que também chama atenção, e é muito legal a gente ver isso dentro da Conferência América, né? UCF atrás de Cincinnati, a 3ª melhor defesa do college, permitindo apenas 61 pontos por jogo. Uma equipe que não chegou no March Madness, não foi pro NIT. Então, o que a gente pode esperar? Por que o UCF vai ter essa reviravolta e vai vencer a América? Todo mundo que pode estar ouvindo o podcast vai se pensar como Central Florida vai ser a principal equipe numa conferência que tem Cincinnati, que domina a conferência já há algum tempo, a Wichita State, que entrou já sendo uma das favoritas, e o UConn, né, tradicionalíssima. Mas manteve praticamente todo o time, né? O único jogador que foi embora da universidade foi o A.J. Davis, né, que teve 12,2 pontos por jogo, mas dos 6 principais cestinhas, 5 retornaram, inclusive o B.J. Taylor, né, que para mim deve ser um dos principais jogadores da conferência, um dos principais jogadores da nação também, teve 15,9 pontos por jogo na temporada passada, um armador muito versátil,
vai ser interessante ver ele nessa temporada liderando uma equipe de Central Florida muito forte. Claro, Taco Fall, não tem como falar em UCF sem falar nele, né? 11,3 pontos por jogo, 7,3 rebotes em 21 minutos por jogo. Tem ainda problemas com falta, mas eu espero que nesse ano agora eu acho que ele vai pro último ano dele já, né? Taco Fall já tá há 200 anos na NCAA. Eu acho que é. Espero que ele consiga se manter mais tempo em quadra, né? Pelo menos 30 minutos por jogo, para também ter aquele potencial que ele tinha para ir para a NBA ser concretizado, né? César de Jesus, cara que vale ficar de olho, como calouro teve 8,6 pontos por jogo na temporada passada, pode ter um ano de breakout. Colin Smith se transferiu de George Washington, também vai para sua segunda temporada, como calouro na Atlantic teve 5,3 pontos por jogo, e eu acho que vale também ressaltar uma transferência que não jogou na temporada passada por conta de lesão, vai estrear nessa, que é o Aubrey Dawkins, né? Cara que é filho do Johnny Dawkins, técnico da equipe, jogou os 4 anos de universidade em Michigan, agora vai para o 5º ano dele. Vai ser muito interessante ver ele nesse time de UCF, que é muito experiente. E a gente sabe como no college isso faz a diferença, essa experiência que tem esse time de Central Florida. Muito ansioso para ver eles jogarem na América e quem sabe bater Cincinnati, né? Vou torcer contra, mas tudo bem. Bom, agora então, para a gente passar, né, um pente fino na conferência, a gente bater assim e fechar esse podcast maravilhoso, primeiro de muitos aqui no Live College nessa temporada de 2018-2019. Vamos lá, para vocês. Eu vou começar porque eu sou guloso. Candidato a jogador da conferência, Player of the Year. Eu vou de Cumberland, como eu já disse, de Cincinnati. Sasso, sua escolha. Minha escolha é BJ Taylor, ele que eu falei, acabei de falar de UCF, cara que tem potencial para ser um dos melhores jogadores do país também. Olha, ousado. Ítalo, seu jogador. Eu também acho que vai ficar entre as primeiras equipes ali, né? Mas para diferenciar um pouco de vocês, eu vou de Jalen Adams, né? De Connecticut, porque realmente o garoto vai pro seu último ano, é o ano do tudo ou nada. E 18 pontos por jogo na temporada passada, realmente destacar. Mas a gente também poderia falar de Marquise McDuff, de Wichita State, que tem gente falando muito bem dele, né? Então tem muitos jogadores interessantes aí, Rodrigo e Sasso. Jeremiah Martin também. Marquise McDuff deu trabalho para Cincinnati na temporada passada. Bom, eu não vou ser nada clubista aqui, e eu acho que o técnico da conferência vai ser Mick Cronin de Cincinnati também. Ítalo, começa por você agora. Quem vai ser o Coach of the Year? Bom, por tudo que a gente falou, por tudo que o Sasso falou de UCF, né, não tem como apostar em outro técnico que não Johnny Dawkins. Eu acredito que se o UCF ficar pelo menos entre os 2 primeiros colocados, Johnny Dawkins deve receber aí o prêmio de melhor treinador, porque a equipe que ele tem na mão, comparado com as outras, né, assim, não tem muito nome, né, mas é bem interessante. Então, Johnny Dawkins é meu voto. Assina embaixo, Sasso? Assina embaixo com o Johnny Dawkins, mas para deixar um nome diferente, Kelvin Sampson, né, que foi um dos melhores treinadores da liga na temporada passada, técnico de Houston. Muito bem. Então, Sasso, já fala o seu freshman do ano, por favor. Quem será dentro da Conferência American, obviamente? Para mim vai ser Sidney Wilson, cara, que se transferiu de St. John's, mas como ele não havia jogado para o St. John's, ele é considerado ainda um calouro, mas redshirt, né, redshirt freshman. Acho que Sidney Wilson será o calouro. Muito bem. Ítalo, freshman pra você? Eu volto a citar o Antoine Jones, né, calouro de Memphis. Memphis que recrutou 5 bons jogadores, né, 3 deles estão com um overall de 4 estrelas, ou seja, é uma classe interessante. Antoine Jones, pra mim, eu vou votar nele porque é um cara bastante versátil e deverá ter bastante tempo de quadra em Memphis. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho nele aí. Muito bem, agora a gente vai falar dos sleepers da conferência, né, equipes que podem surpreender. Eu acho que o UConn essa temporada, como o Ítalo falou, se tiver o seu backcourt ali, se eu tiver com seus melhores jogadores saudáveis, pode ser um time que... Surpresa, eu acho que vem forte o UConn. O que você acha, Sasso? Pra mim, tempo, como sempre. Tempo, você sempre aposta em tempo. Ítalo, seu sleeper da conferência. E por causa dessas apostas dele em tempo, o tempo sempre é fracassado, né, velho? Péssimo. É lógico. É porque o Sasso zica todo mundo. Ele zica demais. Então, meu voto vai para o Wichita State, porque o time que tem Greg Marshall como treinador pode fazer uma reconstrução repentina aí do nada, e quem sabe, né? Então, eu vou ficar com o Wichita State. Muito bem. Pra gente fechar,
times que podem chegar até o March Madness, eu acho que a gente pode pegar a ponta ali, né? UCF, Cincinnati, Houston e com os 4 primeiros, concordam? Acho que sim. Acho que a terceira vaga, se houver, vai ficar mesmo entre Houston e Yukon. Eu, se fosse escolher hoje, botaria Yukon. Exatamente. Muito bem. E vocês? E é isso que eu ia falar que o Sasso acabou citando, né? A grande questão é a seguinte: ano passado a Conferência América levou apenas 3 equipes para o torneio, né? Isso porque Houston fez uma parte final de temporada fantástica, né? Ganhando de Cincinnati, ganhando de Wichita State, então valeu a pena para Houston. Mas nessa temporada, se for 2 equipes, vai ser muito, porque essa conferência se enfraqueceu bastante. Eu acho que UCF e Cincinnati são, assim, um pouco mais, eu dou um pouco mais de certeza. As outras vão precisar mostrar alguma coisinha no non-conference. Muito bem. Non-conference. Ó, pega esse. Parabéns. Do menino Ítalo. É uma coisa linda voltar a esse podcast, né? Ítalo cada vez com um desempenho melhor na sua dicção. Nossa, perfeito. Sasso, por favor, não perca essa rouquidão da sua voz. Vamos embora então, por favor? Voltará ao normal, já. Sasso, eu espero você aqui, né? De volta semana que vem nos Novatos. Responde, podcast. Enquanto eu tá na praia, agora quem vai pra praia é Rodrigo Nazarini, né? Que fase, hein? Que vida. Ítalo Vieira, por favor, se despeça dos nossos ouvintes. Bom, foi um prazer imenso participar com vocês. O primeiro podcast de pré-temporada, né? Não tem nem como... Gostoso, tava com saudade. Muito bom, né? Ainda mais porque nós gravamos 2 vezes, né? Isso é uma maravilha, então valeu por 2 vezes. Isso aqui. Sempre. Um abraço a todos os seguidores do Live College e eu, volto a citar, né? Não percam nossos podcasts. Serão ao todo 75 matérias no nosso site, né? De previsões das equipes, além dos podcasts e vídeos também no nosso canal no YouTube. Então sigam todas as redes sociais aí, não percam nada. Vai valer bastante a pena até o dia 6 de novembro, não é isso, Rodrigo, que você falou? Isso, sobe a bola dia 6 de novembro. Para o grande jogo de abertura entre Kentucky e Duke, também se eu não me engano, então vai valer a pena. Vamos começar fraco. Sacinho, obrigado, Ítalo. Sacinho, aquele recado pra galera e o seu beijo. Primeiro um abraço, né, a todos. Felicidade por voltar ao podcast e o recado é aquele básico, né? Busca dos 5.000 inscritos no canal do YouTube. Também curta todas as nossas redes sociais, Live College BR, no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas possíveis. Eu ia falar para seguir o Instagram de Ítalo Vieira, mas eu me lembrei que ele não mexe muito no Instagram, então é só no Twitter dele. Isso é @, Ítalo Vieira. Ítalo Vieira 25, não é? 21. Boa. Ninguém é 21, velho. Ninguém é underline. Você sabe disso. Ninguém é ponto e underline como é Rodrigo Nazarini. Que isso, é diferenciado. Aí é diferenciado. Sacinho, muito obrigado, então, por tudo. Ítalo, você também. Um beijo a todos os ouvintes do Live College e amigos. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, né, nesse começo de temporada, de pré-temporada, na verdade. Se inscrevam aí, assinam o nosso podcast. Tamo junto, um beijo e tchau, tchau.